Mas hoje iremos dar uma pausa na nossa exposição que temos feito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos nos últimos versos. Nós poderíamos então explorar um pouco mais e quem sabe até concluir a carta aos Tessalonicenses. Mas em virtude de algumas circunstâncias, dentre elas o fato de estarmos no mês da Reforma Protestante e algumas igrejas com programações, como nós também, no final do mês, se Deus quiser, eu gostaria de aproveitar para dar um descanso com relação àquilo que temos visto de forma sequencial e desta feita não sendo muito comum uma abordagem mais temática, mas sim uma abordagem mais expositiva. Mas hoje, excepcionalmente, eu pensei na possibilidade de nós aproveitarmos então esse mês da Reforma para darmos uma olhada de perto na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, para falar a respeito de um assunto que nos dias de hoje tem se tornado controverso, o que outrora, de fato, não parecia ser, pelo menos não com a intensidade que é controverso nos nossos dias, a ponto de termos diversos debates teológicos com relação a um dos 5 pontos do assim chamado 5 pontos do calvinismo. Não é uma terminologia muito apropriada, porque associa uma doutrina a uma pessoa. E, de fato, a palavra de Deus não tem absolutamente nada a ver com pessoas, quem quer que seja, muito menos aqueles que não foram inspirados por Deus, como é o caso do nosso irmão João Calvino. Entretanto, historicamente, tem sido assim conhecida esta doutrina. Portanto, a minha intenção hoje, especialmente dando explicações a respeito do que nos diz esta segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, conforme já referi, e com a leitura dos versos 9 e 10, simplesmente, nós iremos ver o tema da expiação limitada, que é conhecido como o terceiro ponto dos 5 da doutrina conhecida como 5 pontos do calvinismo. Portanto, iremos ver este ponto, terceiro, expiação limitada. Como falei, geradora de debates, intensos debates, não somente entre aqueles que se intitulam ou que são conhecidos como calvinistas, combatendo os conhecidos como arminianos e vice-versa, mas até mesmo no meio daqueles que se professam calvinistas, este terceiro ponto gera também polêmica, a ponto de alguns destes irmãos calvinistas ou reformados não defenderem este terceiro ponto. São conhecidos como defensores de 4 pontos. Então, daí dá para se perceber a dificuldade do tema e porque ele tem gerado tantos debates entre irmãos em Cristo Jesus, não só aqueles de linha não reformada, como também aqueles de linha reformada, embora seja um número bastante reduzido destes que não se intitulam reformado e que tem alguma divergência com este terceiro ponto. Antes de adentrarmos propriamente no texto bíblico e no assunto, nós iremos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito e a direção para que não seja mais um tema de debates, mas para que aprendamos com Ele e possamos ser gratos por tudo que o Senhor já fez por nós antes mesmo da fundação do mundo, dando-nos esta grande bênção, Senhor, uma bênção que é incondicional. Nós te damos graças e pedimos a tua direção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de tudo, é importante que nós tenhamos em mente que o termo expiação se refere a um pagamento, a uma redenção ou a um perdão
em virtude dos nossos pecados. É um termo que não se encontra no Novo Testamento, essa expressão por si só. Ela é encontrada apenas no Antigo Testamento, entretanto, não significa dizer que ela não esteja presente no Novo Testamento. Ela está presente em abundância, utilizando outras terminologias para se referir à expiação realizada por Cristo, ou seja, o pagamento pelos nossos pecados, e um pagamento com o seu próprio sangue, é isso que significa expiação nos termos bíblicos. Enfim, expiação é pagar ou sofrer um castigo por haver cometido um delito ou culpa. Aqueles que se encontram presos, os presidiários, por terem cometido algum crime, terem alguma culpa, estão expiando os seus pecados em virtude deles estarem pagando com a pena por aquilo que eles fizeram. É isso que significa expiação. Nós encontramos de uma forma bem clara, não a palavra, mas o sentido, por exemplo, em Apocalipse 5:9, que diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. É isso que diz Apocalipse 5:9, se referindo à expiação realizada pelo Senhor Jesus Cristo, que com seu próprio sangue pagou a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa culpa. Portanto, é um exemplo, apenas um, existem vários, do Novo Testamento para se referir à expiação realizada por Cristo. Agora, é importante nós sabermos o que é que se quer dizer quando se diz expiação limitada. E antes de sabermos o que é que se quer dizer com isto, é importante sabermos o que não se quer dizer com o termo expiação limitada. Não se quer dizer que a expiação por si só, ela é limitada, como se ela fosse fraca, reduzida. A expiação de Cristo não tivesse o poder, a natureza de alcançar quem quer que fosse, e de perdoar, e de redimir. Não, o termo limitada não se aplica à limitação da expiação. A expiação de Cristo, ela de fato é plena, completa, poderosa. Portanto, o limitada não se aplica à natureza da expiação, ao seu poder, ao seu mérito, ao seu valor. Não é isso que queremos dizer com limitada. Então, o que se quer dizer com limitada? Se quer dizer que a expiação alcança efetivamente um número limitado de pessoas. Então, o limitado se refere ao alcance. A expiação é poderosa, plena, absoluta. Não há qualquer deficiência nela, qualquer falha, qualquer limitação. A expiação por si só é ilimitada. Entretanto, o alcance dela é limitado. Porque nós não somos universalistas. Nós não cremos, como alguns creem, numa salvação geral, absoluta, sobre toda a humanidade. Nós não somos universalistas. Neste sentido, nós somos particularistas. Nós cremos que a expiação tem um alcance limitado. Em suma, dizemos que a expiação é suficiente para absolutamente todos os seres existentes, todos os humanos que já passaram por este planeta, por esta terra, aqueles que são e aqueles que ainda virão à existência. Então, neste sentido,
a expiação é suficiente para todos, absolutamente todos, no aspecto universal. Neste sentido, a expiação por si só é ilimitada, mas ela é eficiente apenas para alguns. Então, neste sentido, ela é limitada aos que creem, aos que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo, creem no Evangelho. Portanto, ela tem este alcance. Nem todos, de fato, recebem o pleno benefício trazido pela obra expiatória de Cristo, realizada na cruz do Calvário. Os que não creem não são beneficiados por ela. Neste sentido, então, volto a dizer, ela tem o seu limite. Agora, quanto a esses aspectos aqui mencionados, não há um desacordo, um debate entre calvinistas e arminianos. Não há uma discordância entre estes, em absoluto. Nesse aspecto, ambos os grupos têm plena concordância. Ambos, nesse aspecto, são particularistas, não universalistas. Nós vamos ver, então, em que é que eles divergem. Portanto, suficiência, que é ilimitada, e eficiência, que é limitada, não são as causas da controvérsia entre reformados e arminianos com relação ao título, expiação limitada. Ok. O que então os diferencia? O que os diferencia entre nós, calvinistas, reformados e arminianos, não reformados, não calvinistas, é o propósito da expiação. Com que propósito Jesus Cristo se encarnou? Com que propósito Jesus Cristo veio a este mundo? É nisto que há uma diferença, uma divergência, um embate, uma contrariedade, uma contradição. A pergunta que se faz então é: qual foi o propósito de Deus ao enviar Cristo ao mundo para morrer na cruz? A resposta, então, é diferente de um grupo para o outro. A divergência é nisto. Com que propósito Jesus Cristo veio ao mundo morrer na cruz do Calvário? O que é que ele queria com isto? Com esta obra de expiação? Para o grupo intitulado como arminiano, Cristo morreu na cruz para tornar a salvação possível a todos os homens. Foi com esse propósito que ele veio. Ele veio simplesmente abrir a porteira, ou colocar uma escada entre a terra e os céus. E aí fica a cargo, a critério, a mercê dos homens tomar a decisão. Se querem subir a escada, se querem entrar pela porta que já está aberta, pois Cristo, quando veio, ele abriu com a sua obra na cruz do Calvário, ele abriu a porta. E aí é como se, me perdoem a expressão, mas talvez isso esclareça um pouco mais. Deus agora está de braços cruzados esperando que os homens tomem a decisão de entrar pela porta que já foi aberta. Cristo veio e cumpriu o propósito. Qual foi o propósito? Abrir a porta. Dá um caminho de acesso a Deus. Então Deus agora cruza os braços ou cruza os dedos, torcendo para que estes homens então tomem alguma decisão. Então esse é o aspecto que nos diferencia. Este é o entendimento arminiano. E qual é o entendimento reformado? Para os reformados e para nós intitulados de calvinistas, que não é palavra apropriada, Deus desde a eternidade projetou a expiação
para garantir a salvação do seu povo. Jesus Cristo, portanto, ele veio morrer na cruz para nos assegurar a salvação e não simplesmente deixar a porta aberta, dando opções aos homens para que eles decidam por eles próprios. É verdade, eles não negam alguma ação divina, entretanto, qualquer homem tem acesso, depende deles. No conceito reformado, não, de forma nenhuma. A expiação teve um propósito definido de salvar um povo específico. Esta a diferença. Portanto, para os arminianos, a expiação por si só não foi efetiva, não garantiu a salvação de ninguém. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não garantiu salvação de absolutamente ninguém. Ninguém tem a garantia da salvação. É por isso que muitos, coerentemente entre eles, creem que o crente ele pode perder a salvação. Se ele pode escolher, ele pode então, de repente, perdê-la, porque fica a critério dele. Portanto, os irmãos já percebem a seriedade do tema e o porquê tem gerado tanta confusão. Para não gerar ainda mais confusão, o termo talvez mais apropriado, e para acentuar a diferença que existe entre estes dois grupos, seria expiação definida ou expiação eficaz, porque aí ela assegura aquilo que nós queremos dizer com expiação limitada. É uma expiação definida sobre um grupo definido de pessoas, para não confundir com um limite que há na expiação, na natureza dela. O termo mais apropriado talvez seja, então, expiação definida ou expiação eficaz, talvez seja o termo mais apropriado. Muito bem, vamos ver agora alguns pouquíssimos, há muito mais, há uma abundância de passagens bíblicas que mostram que, de fato, os reformados têm razão. Por exemplo, Mateus 18:11. Que diz assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Diz a que propósito Jesus Cristo veio. O Filho do Homem veio com um propósito definido. Qual foi? O de salvar. Não foi o de dar possibilidades aos homens, dar opções, dar uma chance para que os homens se salvem. Não. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Uma outra passagem. 1 Timóteo 1,15. Nós já vimos isto ao fazermos a exposição de 1 Timóteo. 1 Timóteo 1,15. Que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não somente o apóstolo Paulo fala do propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, salvar pecadores, mas ele se inclui particularmente, não só no sentido amplo e geral, como alguns utilizam esse argumento, né? Mas em particular cada um de nós, no caso o apóstolo Paulo, que se considerava o principal dos pecadores. Jesus Cristo veio salvar especificamente e não abrir as porteiras da salvação. E por último, para não nos demorarmos mais, em Mateus 20,
Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas, porém, todavia, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Espiar, resgatar, remir, comprar. Por todos não, por muitos. Ele veio dar a vida em resgate por muitos. Claramente estas passagens e tantas outras mais se referem ao propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi o de salvar, remir, expiar, e não abrir uma porta, dar uma chance aos homens. Não foi estes propósitos. Entretanto, visto de forma clara estas passagens, apenas algumas, devemos confessar que há tantas outras que parecem contrariar o que dizem estas passagens. Uma delas, aquela na qual nos concentraremos. Poderíamos ir, por exemplo, para 1 João 2:1, por exemplo, ou 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, conforme já fizemos a exposição. Estes e outros textos parecem anunciar uma salvação no sentido amplo, abrangente, ou, para não serem universalistas, uma possibilidade de salvação, conforme defendem os arminianos. Vejamos então, não os textos citados, mas nós vamos nos concentrar apenas em razão do tempo, que servirá como argumento para os outros citados. Por exemplo, o texto citado de 1 João 2, ou 1 Timóteo capítulo 2. O texto que leremos, ele é suficiente para os irmãos perceberem a interpretação mais apropriada das Escrituras. Uma interpretação que leva em consideração o conjunto e não o texto específico ou a palavra em específico, mas uma interpretação que leva em consideração o todo da passagem e outras passagens bíblicas. Esse texto ele se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Então nós iremos fazer a leitura do verso 8 ao verso 9, os dois versos unicamente, e nos concentraremos então no verso 9, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém ou nenhum, depende da versão, pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então observem, especialmente o verso 9 do texto que lemos. Ele de fato parece, à luz da literalidade da sua leitura, daquilo que ele diz, daquilo que soa aos nossos ouvidos, dizer que de fato Deus quer que todos, sem exceção, cheguem ao arrependimento, que nenhum pereça. É o que o texto diz. O texto diz isso, de fato. Então, como compreender este texto de uma maneira que ele não seja universalista? Porque, se de fato levarmos a sério um entendimento já preconcebido, especialmente do termo nenhum e todos,
a nossa conclusão é que, de fato, todos serão salvos, não apenas alguns, o que vai comprometer tanto os arminianos quanto os reformados, que é o que o texto diz. Para uma compreensão melhor deste assunto, duas palavrinhas em especial são importantes termos em conta, considerarmos, compreendermos. Estas palavras, elas são a palavra querer, quando diz querendo, e a segunda palavra é a palavra nenhum. Leamos novamente. Não querendo que ninguém ou que nenhum pereça. Então a primeira palavra é nenhum ou ninguém, que tem que ser levado em conta no contexto para entendermos quem é esse ninguém ou esse nenhum ao qual o apóstolo Pedro se refere. E a primeira palavra é o verbo querer, querendo, para compreendermos o que é que querer é este, e a segunda é nenhum, se referindo a alguém ou um grupo de pessoas. Muito bem. Com relação ao querer aqui referido, não querendo, Deus não quer que nenhum pereça. O querer, obviamente, é a vontade de Deus. Deus não quer, não é da sua vontade que ninguém pereça. Deus não quer, não é da sua vontade. É importante nós entendermos que a palavra querer, no grego, existem duas palavras para se referir à vontade, ao querer. Apenas duas. Mas essas duas palavras, elas têm uma série de conotações, a depender do contexto. Então, eu peguei aqui apenas três nuances desta palavra querer. Um querer, ou uma vontade que é decretiva. Há uma outra vontade que é preceptiva. E há uma vontade no sentido de prazerosa. Vejamos a primeira decretiva. Quando Deus disse haja luz, Deus estava manifestando o seu querer, a sua vontade, que a luz viesse à existência. Gênesis 1. A luz não foi dada a opção para ela tomar uma decisão. Quando Deus disse haja luz, de fato se fez luz. A luz veio à existência, foi do querer de Deus, da vontade. Este querer é um querer decretivo, não tem como não prevalecer a vontade de Deus. Impossível. Então, as Escrituras falam em várias passagens a respeito de um querer da parte de Deus que se realiza, que se concretiza. Impossível não se realizar. Impossível não se concretizar, assim como toda a criação era da vontade de Deus criar o homem, e o homem veio à existência. Era da vontade de Deus enviar o seu filho, e o seu filho veio. Não há margem para que o querer de Deus, neste aspecto decretivo, um decreto de Deus, não ocorra. Ficou claro? Este é o sentido, então, de vontade, dependendo do contexto, do aspecto em que ela é utilizada. Um outro aspecto da vontade é a vontade preceptiva, ou seja, é um preceito de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Deus diz, não matarás. É da vontade de Deus que os homens não se matem uns aos outros, nem a si próprio. Entretanto, homens se matam. Homens se suicidam. Homens maus, e a gente tem visto isso, matam os outros homens. Mas não é da vontade de Deus que haja assassinato. Mas há assassinato. É da vontade de Deus. É um preceito de Deus. Mas isso ocorre. Portanto, é diferente a vontade preceptiva da vontade decretiva. Nós, às vezes, nos acordamos sem vontade de levantar da cama, não é?
Mas aí vem, eu tenho compromissos, eu tenho que ter uma renda. Então uma outra vontade prevalece, não é verdade? Então observe que a vontade, ela depende do aspecto desta vontade. E por último, a vontade de disposição ou a vontade prazerosa. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Então, não é da vontade de Deus, do querer de Deus, que haja morte, que os ímpios morram, no sentido de prazer. Mas os ímpios morrem, os maus, os perversos morrem. Mas não é prazeroso para Deus, mesmo o perverso vir a falecer. Então, esta é uma vontade prazerosa, que também é diferente da decretiva, é diferente da preceptiva, mas é uma vontade de Deus. Muito bem, então observe que há esses aspectos e há outros mais, pelo menos mais 3 ou 4 aspectos relacionados à vontade, ao querer de Deus. A outra palavra é a palavra nenhum ou ninguém. Nenhum ou ninguém irá determinar que vontade é esta, decretiva, preceptiva ou prazerosa. A palavra nenhum ou ninguém é a segunda palavra. Tentemos, então, encaixar, e a gente já vai ver a palavra nenhum para poder ter uma ideia melhor, não é? A vontade decretiva. Se for a vontade decretiva, vamos ler então o texto novamente. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se for decretiva, então, de fato, não há qualquer possibilidade, porque Deus não quer que ninguém pereça. Então, ninguém há de perecer, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, todos chegarão ao arrependimento, se esta vontade é decretiva. Se esta vontade é preceptiva, é apenas um preceito, um mandamento, então leiamos novamente. Não querendo, como um mandamento, né? Eu não quero, assim como não quero que assassinem, não quero que adulterem, não querendo que nenhum pereça. Então, Deus proíbe que as pessoas pereçam. Deus proíbe que elas não venham a se arrepender. Parece não fazer sentido, uma proibição, não é? Uma vontade preceptiva. Eu proíbo que pereçam. Eu proíbo que não cheguem ao arrependimento. Eu proíbo. Então tem que chegar mesmo, né? Eu proíbo. Mas as pessoas podem escolher, né? Não, eu vou desobedecer, assim como desobedeço, não assassinarás. Parece não fazer sentido também. Vontade prazerosa. Não é do prazer de Deus que ninguém pereça. Não é do prazer de Deus. Ou não é do prazer de Deus que as pessoas não se arrependam, né? Ou se arrependam e cheguem ao arrependimento, não é? Então observe a dificuldade que há aí em fazer as escolhas, não é? E ficamos assim na dúvida entre um aspecto calvinista ou reformado e o aspecto arminiano. O que será que Deus quer dizer com isso? Certamente nenhum dos dois grupos vai apostar numa salvação universal. Ambos são particularistas, conforme já vimos. Agora, observemos a palavra ninguém ou nenhum. A palavra nenhum que se encontra aqui. Ou ninguém, não sei qual a versão que os irmãos estão a usar, mas não querendo que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Quem é este ninguém? Ou este nenhum? Sabendo quem é este ninguém ou nenhum, isso vai ajudar-nos na interpretação do texto.
Observe, neste mesmo verso 9, o que é que nos é dito. Agora, com atenção, voltemos ao verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, havia um grupo chamado de algumas pessoas, que julgavam demorada. Essa palavra alguns deriva da mesma de ninguém ou de nenhum, ok? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Então, Pedro está se dirigindo à igreja. Alguns julgam demorada a vinda do Senhor, mas não é nada disso. É porque Deus é longânimo para convosco, para vós, irmãos. Sigam agora, não querendo que nenhum pereça. Ele se refere então a quem esse nenhum? Ao convosco, a vós. Deus não quer que nenhum de vós pereçais. Então, o apóstolo Pedro não está se referindo à universalidade das pessoas, a todos os homens que existiram, que existem e que existirão, mas ele está se referindo ao grupo dos crentes, em especial daquela igreja. Deus não quer que nenhum de vós pereçais. Portanto, o querer de Deus se refere ao querer que não pereça os crentes, e não a todos os homens no sentido absoluto, geral, mas os crentes. É, portanto, uma vontade decretiva. Deus não quer e não vai ocorrer, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Todos os irmãos daquela igreja, ou daquelas igrejas para as quais o apóstolo Pedro se dirigia. É para estes que o apóstolo Pedro se refere, como nenhum, ou como ninguém, ou como todos. E não no sentido que Deus quer que todos, sem exceção, não pereçam, ninguém pereça, e que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que Jesus não voltou ainda. Deus pacientemente está esperando que a humanidade toda não pereça, que a humanidade toda venha ao arrependimento. Não. Ninguém e todos se refere a um grupo específico de pessoas. Eu poderia perguntar aos irmãos aqui hoje: vieram todos? Os irmãos certamente não iriam pensar no avô, na avó, no vizinho. Todos têm um limite, é um grupo de pessoas que aqui está. Pedro se dirigia a um grupo de pessoas, a igreja. E é para aquela igreja que ele disse: eu não quero que ninguém pereça. Ou seja, nós lemos na nossa liturgia o capítulo 1, e nós vimos que o apóstolo Pedro está se dirigindo a um grupo de irmãos daquelas igrejas para as quais ele se dirige com esta carta. Portanto, esse texto, em hipótese alguma, defende que Jesus Cristo veio abrir as portas, possibilitando a todos os homens, e todos os homens então têm a chance de não perecer. Todos têm a chance de não se arrepender. Não. De fato, Deus não quer e não vai perecer os seus. Deus dará arrependimento a todos os seus, e não no sentido geral. Para que isto fique claro diante dos irmãos, nós vamos ver algumas passagens que utilizam, inclusive, algumas delas, a mesma terminologia. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 6, verso 39.
que diz assim: e a vontade, o querer, não é? De quem me enviou é esta, que nenhum ou ninguém eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda diz o que vai acontecer. Então é uma garantia que nenhum pereça. É uma garantia que todos se arrependam. Mas quem? Aqueles que o Pai lhe deu, os eleitos de Deus. É isso que o apóstolo João nos ensina. Veja agora o verso anterior, 38, João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí ele diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, são meus, é meu povo. O seu nome será Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo. Seu povo. Portanto, é uma expiação definida. É uma expiação eficaz. Não é uma abertura de possibilidade, em hipótese alguma. E o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, de Jesus. Agora vejamos em João ainda, capítulo 17, verso 12. Que diz assim: quando eu estava com eles, aliás, toda a oração sacerdotal, né? Mas vamos nos concentrar nesse verso 12. Quando eu estava com eles, Jesus se refere aos discípulos, né? Guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqueles que o Pai lhe deu, Jesus Cristo protegeu, nenhum se perdeu. Então há um povo definido, há um número limitado de pessoas, é o povo de Deus. Jesus veio para este povo, Jesus protegeu este povo, Jesus guardou este povo. Aqueles que não eram dele pereceram. Portanto, esta passagem também nos mostra uma expiação definida, limitada neste sentido, uma expiação eficaz. Ainda João, capítulo 18, versículo 9. Para se cumprir a palavra que me dissera, não perdi ninguém dos que me deste. João, voltando agora, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e o que é que acontece? Elas me seguem. Agora o verso 28. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. A quem? As suas ovelhas. Aqueles que o Pai lhe deu. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, mais do que claro que Jesus tem um povo eleito, um povo escolhido, um povo para o qual ele veio, são as suas ovelhas, povo de propriedade exclusiva, como vai citar o próprio Pedro, propriedade exclusiva de Deus. E no verso
39 que já vimos de João 6, vamos observar, já observamos a palavra nenhum, agora a palavra todos. Vocês, os irmãos, prestaram atenção. Mas em João 6,39 diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos o que me deste, o que me deu, todos aqui sendo empregado. Então, com isso em mente, observe agora a leitura novamente do verso 8 e 9, voltando para 2 Pedro. 2 Pedro 3, verso 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados. Observe mais uma vez, Pedro está se dirigindo com estas palavras aos amados, à igreja, que não deveis esquecer. Pedro está, de alguma maneira, advertindo aqueles irmãos que estavam a esquecer, porque o Senhor demorava a voltar, não é verdade? Então é uma advertência. Ele não quer que estes pereçam, ele quer que estes se arrependam. Observe o contexto. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Esse alguns são alguns dentre eles, ou alguns dos falsos profetas, dos falsos mestres. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereçais, que nenhum pereça, senão que todos quem? O nenhum que acabamos de fazer referência. E quem é esse nenhum? O vós. E chegue ao arrependimento. Portanto, irmãos, parece que a palavra de Deus é clara ao nos ensinar que a expiação ela é limitada a um grupo de pessoas, os eleitos. Agora, isso não significa dizer que é uma salvação, eleição automática. Deus elegeu também os meios através dos quais os seus eleitos seriam salvos. Ele diz, nós já lemos, as minhas ovelhas, o quê? Ouvirão a minha voz. Então, o que é necessário? Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Aqueles que de fato forem de Deus, suas ovelhas, ouvirão e seguirão. O pastor MacDonald, no dia 28 deste mês, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, estará aqui pregando sobre isso, por isso não vou discorrer. Mas o apóstolo Paulo, lembram? Estava desanimado ao pregar aos coríntios, e Deus disse para ele, num sonho, numa revelação, que ele não se desesperasse, em outras palavras. Por quê? Porque eu tenho muito povo nesta cidade, Paulo. Tem povo aí que é meu, minhas ovelhas. Então vai e prega, porque quem for a minha ovelha vai ouvir e vai seguir. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, não é pelo mundo. Então essa ideia anti-reformada de que Jesus Cristo veio apenas dar possibilidade de escolha é falsa, conforme o ensino bíblico. Ele não veio dar opção, ele veio salvar e ele salva. A salvação é um decreto divino, é uma vontade decretiva de Deus. Não tem como suas ovelhas escaparem da salvação. Não tem. E elas irão contentes para o Mestre, para o Senhor. Felizes. E Deus há de fazer isso. Agora, Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer que você, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua parentela, anuncie Cristo, viva Cristo, proclame Cristo, porque este é o meio de salvação. Deus estabeleceu os meios para a salvação. Deus elegeu a forma através da qual os homens chegarão ao conhecimento de Cristo, o Salvador. Em hipótese alguma, essa doutrina, ela vai querer que cruzemos os braços. Pelo contrário, ela vai dizer para você, olha filho, pregue,
anuncie, proclame, testemunhe de Cristo, porque é certo que pessoas virão, claro, se Deus lhe colocar diante de suas ovelhas lá, que nós não sabemos, como dizia Spurgeon, alguém perguntou se é assim, por que não pregar só para os eleitos? Ele disse, então vai e coloque atrás dos eleitos o nome eleitos, aí a gente só prega para eleito. Como não tem na testa, nem atrás, nas costas, o nome eleitos, Deus não fez isso, nós pregamos a todos, porque a pregação do Evangelho é para todos, indistintamente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então isso não nega que a pregação é para todos, indistintamente. E de pregar o Evangelho a todos. Mas, entretanto, todavia, Deus operará de tal forma que somente os seus, de fato, serão salvos. E por último, se Ele quer que chegue ao arrependimento, há uma série de passagens bíblicas que nos falam sobre isso, e assim eu encerro. Atos 11:18, por exemplo. Atos 11:18, que fala, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento é dom de Deus. Cornélio e os seus ouviram o evangelho da boca de Pedro, se converteram. E o texto inspirado diz, logo também aos gentios foi por Deus concedido, dado, o arrependimento para a vida. Arrependimento é dom de Deus. O homem por si só, ele não tem escolha de se arrepender, porque ele não consegue, ele não pode, ele não quer, mas é um dom de Deus. E por último, Romanos 2:4, há outras passagens, como por exemplo, Tito no capítulo 1, que fala da eleição, mais uma vez, e outros textos mais, mas esse é suficiente. Romanos 2:4, ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância, e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Portanto, fé é dom de Deus. Então, se Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, todos, sendo suas ovelhas, chegarão ao arrependimento. Ele dará o arrependimento. Se Deus não quer que ninguém pereça, de fato, ninguém perecerá, porque Deus dará arrependimento e vida eterna a estes. Então, irmãos, concluindo, que este tema da expiação não fique em nosso coração, em nossa mente, apenas como um assunto de debate teológico, de discussão. Não vá para o Facebook, WhatsApp, Instagram ou o que é que seja para estar em discussões teológicas. Não faça isso. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer. Não é uma vontade decretiva, é preceptiva, mas Deus não quer que faça isso. A palavra de Deus não foi dada para isso. Não foi dada. Foi dada para a nossa edificação e para a proclamação do Evangelho, para alcançar aqueles a quem Deus der o arrependimento. É para isso. E valorize a expiação de Cristo. E Cristo fez isso por você. Ele pagou a sua dívida. Ele foi punido para expiar os nossos pecados. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz maldita, sofrendo a ira de Deus eternamente. Mas Ele se colocou no nosso lugar para expiar, para pagar os nossos pecados, para ser punido no seu lugar. Portanto, é uma doutrina importante para nós valorizarmos isto também. E assim, certamente, Deus há de nos abençoar. Amém. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, te damos graças por esta obra bendita da expiação. Te damos graças porque se o Senhor não tivesse, antes da fundação do mundo, decretado, estabelecido, os teus eleitos, as tuas ovelhas, certamente nenhum de nós estaríamos aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. Porque se o Senhor não tivesse nos escolhido, jamais te escolheríamos, Senhor. Porque nós somos rebeldes, porque nós queremos fazer a nossa vontade, não a tua vontade. Por isso nós te rendemos graças, Senhor, e pedimos que tu nos uses, não para andarmos em discussões inúteis e fúteis, querendo demonstrar uma sabedoria, uma inteligência, um conhecimento maior do que os outros, mas que assim como o Senhor foi longânimo e tem sido longânimo para conosco, não retardando a sua demora, como alguns a julgam, que nós sejamos longânimos e misericordiosos, Senhor, para com os nossos amigos, irmãos, parentes, enfim, para com todos, ó Deus, absolutamente todos, para que o Senhor haja em nós e por nós, para a salvação daqueles que são teus. Para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos agradecidos. Amém.